TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amados e amadas de Deus. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando este Evangelho, ouvimos esse Evangelho, estamos na solenidade da Santíssima Trindade, o grande mistério Pai, Filho e Espírito Santo. Uma pessoa, ao mesmo tempo, três, não é três deuses, mas um Deus em três pessoas. E vemos esse Evangelho, onde, de maneira muito sutil, Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo, aquilo que nós celebramos no final de semana passada, o derramar do Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, esta graça, essa força do Espírito Santo, é o enviado do Pai, para dizer: Jesus está sempre em unidade com o Pai, e a sua unidade, a unidade entre o Pai e o Filho, é tão grande o amor entre os dois, que nós temos o Espírito Santo, né? Não é uma terceira pessoa, não é um amor, algo que surge do Pai e do Filho, de algo como criado pelo Pai e o Filho, não. É algo que sempre existiu e existirá desde toda a eternidade. A Santíssima Trindade é um grande mistério, né? Essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que cada um tendo a sua missão específica, tendo na terra, na eternidade, em todos os lugares a sua missão específica. O Pai sempre é Pai, né? O Filho sempre Filho e o Espírito Santo sempre Espírito Santo, né? Uma unidade que não tira a missão de cada um, né? E é nós que ganhamos com isso, porque a partir da comunidade perfeita, que é a Santíssima Trindade, nós somos chamados também à perfeição. Por isso o Senhor quer que nós entendamos bem essa dimensão. Meu irmão, minha irmã, nós podemos verificar nessa dimensão da Santíssima Trindade, como nós somos cercados por várias coisas que nós temos no mundo, que é formado por essa tríade, né? Três coisas. O três é muito presente na vida de cada um de nós, sem mesmo a gente perceber, né? Então, tem muitas situações da nossa vida que vai nos reportando a isso, né? Se nós olharmos, é algo que nós usamos muito, né? E que, claro, existe hoje muitas fontes de energia, né? Mas a energia que nós temos, que mantém os nossos aparelhos, tal, ela é formada por três fases, né? Uma positiva, uma negativa e uma neutra. Se não tiver essas três coisas, a energia não funciona, né?
Essas três realidades, né? Cada uma de acordo com aquilo com os aparelhos estão sendo usados, mas a base é esta, né? Olha algo que nós temos aí na nossa vida e a gente nem percebe, né? Para a gente ter uma música, né? Quando nós falamos da musicalidade, três coisas básicas. Nós precisamos ter uma letra, uma melodia e um ritmo para ter uma música, né? Depois, todos os arranjos, todos aqueles enfeites, tudo aquilo que se tem, vem depois. Mas a base para se ter uma música é essas três partes. Já percebemos aí a dimensão da tríade, né? Quando nós olhamos a menor partícula que nós temos, que é o átomo, né? Ele é formado de prótons, elétrons e nêutrons, né? Três coisas formam a menor partícula de qual todo mundo descende, né? Podemos dizer. Em todos nós temos o átomo, a menor partícula, é formado de três partes, né? Quando olhamos o mundo que nos acompanha, né? O mundo físico, nós temos três reinos, né? Apesar que hoje fazem tantas nomenclaturas, mas eu gosto daquilo que é a tradição, né? E daquilo que a gente aprende na escola como da tradição, né? Nós temos o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, né? Toda essa dimensão. Estão criando outros reinos e tal, mas a base é tudo isso. Olha como nós estamos sendo cercados pela dimensão da Trindade sem a gente perceber, né? Uma família básica, pai, mãe, filhos. A dimensão, de novo, da questão dessa tríade. Onde nós estamos, essa dimensão da tríade nos acompanha, né? Nos acompanha. Por que isso? É Deus nos mostrando que essa unidade da Trindade vai nos cercando, vai nos envolvendo, vai nos alinhando, e para a gente perceber que, sem se dar conta, nós estamos cercados, envolvidos. Algo também muito belo, quando nós olhamos para a água, né? A água é algo que nós necessitamos. Uma pessoa pode passar dias sem um alimento, mas o máximo que ele consegue ficar, talvez num lugar mais ameno, talvez uns 3 dias, 4 dias, mas mais que isso, a pessoa não consegue ficar sem água. Dependendo da situação, tendo água, uma pessoa consegue até 1 mês sem o alimento. Uma pessoa mais forte e se fizer pouco movimento, ele consegue passar até 1 mês. Agora, sem água, não mais que 5 dias. E a água tão essencial, ela tem 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Isso para mostrar algo tão essencial que o nosso corpo é constituído 70% de água, né? Imagina, algo essencial está envolvido também com essa dimensão da Trindade, essa tríade, né? Tudo isso para nós olharmos o natural das coisas, sem falar da dimensão espiritual, questão de religião, de fé. Essa tríade é Deus mostrando essa presença dele no dia a dia da nossa vida. Onde nós estamos, nós somos cercados pela Trindade. Tem muitos outros exemplos, né? Muitos outros exemplos. Mas nós queremos mostrar esse Deus presente, Pai, Filho, Espírito Santo. Uma unidade que nós precisamos aprender, né? A comunidade perfeita. A Trindade é chamado a comunidade perfeita. A perfeição, onde, como eu disse, cada um tem a sua missão, a sua função, e unidos faz com que tudo aconteça. Tudo descende da Santíssima Trindade. Tudo vem do coração dessa comunidade perfeita, do amor dessa comunidade perfeita que chega até nós, né? De uma forma muito simples, para a gente tentar entender como que é essa unidade da Santíssima Trindade e como que é a missão de cada um, sem que um atrapalhe a missão do outro. Por exemplo, tomemos uma família
tradicional, né? Pai, mãe e filho, ou filhos. O que é que eles têm em comum? Que é igual a todos, que todos têm na mesma qualidade, na mesma quantidade. É a dimensão da humanidade. O pai não é mais humano, não é mais ser humano do que a mãe e do que o filho. Os três, na dimensão da humanidade, são iguais. Tem a mesma quantidade. Não é que um bebezinho, ele é menos humano do que o pai, do que a mãe. Só que naquela família, o pai é pai. Naquela família ele nunca vai ser filho e nunca vai ser mãe. Ele vai ser sempre o pai. A mãe sempre vai ser mãe, nunca vai ser pai nem filho. E o filho naquela família nunca vai ser pai e nunca vai ser mãe naquela família. Cada um tem a sua missão específica. De maneira muito, talvez, simplória, de dar um exemplo, porque não é fácil dar um exemplo que abarque o que é a totalidade da Santíssima Trindade, mas nós podemos entender isso. Na dimensão da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses. É Deus, um não é mais Deus do que o outro, não. A divindade é completa na Santíssima Trindade, mas cada um tem a sua missão. Cada um no seu tempo, cada um desenvolve a sua missão. E também nós podemos dizer de uma forma didática, que dividindo o tempo cronológico que nós temos, nós dividimos assim. No Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus, nós chamávamos o tempo do Pai. Não é que o Filho não estava presente, não é que o Espírito Santo não estava presente, tudo acontecia na presença dos três. Mas aquilo que estava mais visível na humanidade era o tempo do Pai. O Antigo Testamento falava muito do Pai, a presença do Pai, as orações, tudo voltado para essa dimensão do Pai. Depois do nascimento de Jesus, sua encarnação, nascimento, até a sua ascensão, que celebramos há 2 finais de semana, sua ida para o céu, nós temos o tempo do Filho. Não é que o Pai deixou de existir ou não estava agindo. Não, o Pai sempre agiu e continua agindo, assim também como a ação do Espírito Santo. Mas vivemos de forma muito esclarecedora o tempo do Filho. E depois, com a ascensão do Senhor, nós celebramos na semana passada, no final de semana passada, a graça, a força do Espírito Santo. Então estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Não é que o Filho não está agindo mais em o Pai, essa unidade entre eles, mas o que se torna visível para nós é o tempo do Espírito Santo. Estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Então, isso é para a gente poder entender um pouco essa dimensão da Santíssima Trindade. Isso não se esgota, porque nós somos seres criados, Então, a criatura nunca vai conseguir abarcar o conhecimento total do Criador. Então, nós, mesmo com toda a especulação, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que é a própria iluminação de Deus sobre a nossa inteligência, sobre a nossa mente, nós somos limitados. O que conhecemos é aquilo que Deus nos permite conhecer da sua majestade, do seu poder, da tua graça. E nós vemos também, dentro disso, que o Senhor vai se revelando a nós. Conforme vamos nos colocando nas suas mãos, o Senhor vai se revelando a nós. Sempre, claro, com a nossa limitação. Mesmo na eternidade, quando estivermos em Deus e nele vivermos essa eternidade, não somos eternos, somos imortais, não eterno. A alma não morre. Mas em Deus, nós vamos experimentar a eternidade. Em Deus vamos ser eternos nele, Mas nós não vamos saber tudo, porque vamos continuar sendo criaturas eternas em Jesus, criados à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Mas vamos ter o nosso coração cheio, repleto, porque Deus vai estar de maneira muito mais profunda e abrangente sobre nós. Então, isso é um pouco do que o Senhor quer nos falar da sua
divindade, da sua majestade, essa graça de sermos envolvidos por essa comunidade perfeita, a Santíssima Trindade. Então, que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, nessa solenidade da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.